ter, sendo certo que neste leque, independentemente dos adversários portugueses merecerem todo o respeito, o duelo com o Arsenal é aquele que seguramente será mais marcante por todo o mediatismo que vai seguramente acarretar, independentemente dos problemas provocados pela Covid-19. Agora, em concreto, parece-me que há sintomas positivos. É evidente que ainda se viu um outro problema defensivo, é evidente que a equipa não é regular num rendimento alto, mas aquilo que estávamos a falar era o Benfica numa espiral depressiva. O Dr. Carlos Borges da Cruz sabe isso. Foi derrota com o Sporting, empate com o Vitória, 11 pontos de diferença para a liderança e o risco do Benfica vir por aí abaixo e não saber onde é que ia parar. Portanto, nesse sentido, parece-me claramente que o regresso de Jorge Jesus estancou a hemorragia. As peças voltaram ao seu lugar, é o que eu digo, é o Benfica 2.0. Agora, não chega normalizar a situação dentro daquilo que eram os altos e baixos constantes do Benfica 1.0. A partir deste momento, o Benfica 2.0 vai ter que ser testado, vai ter que superar provas e essas provas, sendo superadas, podem dar esperança ao Benfica para a segunda volta, porque se isso não acontecer, já todos sabemos que podem ser meses penosos. Carlos, não sei se quer responder ao Vítor. Não, eu dou razão ao Vítor. O problema não é esse. É que eu não pensei que na espiral depressiva que o Vítor caracteriza ao Benfica, que tivesse este resultado do Estoril em jogo. Ou seja, enquanto que o Vítor não tinha a certeza que o Benfica tinha equipa para ganhar ao Estoril, eu partia do princípio que a vitória do Benfica sobre o Estoril era mais do que uma obrigação, e daí a nossa diferença de ponto de vista. De resto, estamos plenamente de acordo. Este jogo é um jogo que anima o Benfica, vem na altura própria. Eu volto a dizer, foi uma exibição aos soluços, foi uma exibição quanto baste. Há ali quebras de rendimento de jogadores do Benfica que eu não percebo. O Pedrinho não rende. O Everton tanto faz jogadas boas como se alheia completamente do jogo. Há ali problemas de intensidade do jogo que têm que ser corrigidos. Agora, no resto, acho que foi o jogo ideal e agora este mês de fevereiro dirá se há Benfica 2.0 ou se há Benfica meio ponto. Ainda falando a destaques individuais, este talvez pela negativa, Nuno Encarnação, continuam os adeptos do Benfica à espera de uma exibição de Cebolinha que encha as medidas, que corresponda ao rótulo de craque que tinha Cebolinha quando chegou ao campeonato. Depois daquele lance no Famalicão, do primeiro golo, em que Cebolinha claramente faz uma jogada muito boa, os benfiquistas esperavam ver mais Cebolinha hoje? Bom, o Cebolinha é de ver e chorar por mais, porque até agora ainda não se viu o verdadeiro poder do tal Cebolinha e do dinheiro despendido nele e na grande aposta do Benfica, com Cebolinha e com outros jogadores. E por isso continuamos a ver algumas contratações que não estão a resultar no Benfica, contratações que foram caríssimas. Mesmo a questão de Darwin, que há bocado que estavas a falar, eu recordo que o Darwin custou qualquer coisa como 24 milhões de euros, se não estou em erro, e que o ano passado no Almeria tinha marcado em 32 jogos, se não estou em erro, também 16 golos. Por isso, ele não é um matador como se julgava, é um bom avançado, é um excelente avançado, tem 21 anos, tem muita margem de progressão. Agora, aquilo que nós comparamos é isto. Quando nós vemos que há alguma frustração nestas contratações do Benfica, é pelo preço que deram pelos jogadores. E o preço, para um país como o nosso, é absolutamente exagerado para a qualidade que emprestam ao Campeonato Nacional. E é aqui que está o deve haver das nossas cobranças enquanto comentadores e das cobranças dos benfiquistas, que não percebem como é que investimentos daquela natureza dão tão poucos frutos. E por isso, este é que é sempre o problema, não é mais nenhum. É a quantidade de dinheiro que foi gasto em uma quantidade de jogadores que não rendem sequer metade daquele dinheiro que foi gasto nesses jogadores. Por isso, estão aqui as contradições, estão à vista, quer dizer, não vale a pena estarmos a dizer que o Cebolinha vai ser um grande jogador daqui a 3 ou 4 anos, sempre na expectativa, e que para o ano o Benfica é que vai ser a grande época do Benfica. Quer dizer, é sempre adiar o problema, dizer que para o ano é que é, tanto num jogador, como ao treinador, como à equipa toda. Quer dizer, eu estas desculpas esfarrapadas, perdoem-me que diga, para mim não servem. As pessoas, quer dizer, ou os jogadores têm qualidade e mostram que têm qualidade. Há muitos jogadores também, é verdade, que no histórico que nós conhecemos não se adaptaram ao futebol português. Agora, ninguém vai dar 18 milhões ou 16 milhões ou 20 milhões para um jogador que não se adapta no futebol nacional, e o Benfica tem sido recorrente nesses casos de insucesso desportivo.
Estamos também a ver a primeira reação de Jorge Jesus a este encontro, a primeira análise. Queixa-se de falta de sorte, porque com a sorte o Benfica poderia estar a ganhar por 3 ou 4 ao intervalo. É a análise do técnico do Benfica, que daqui a pouco vai estar também em direto aqui na CMTV a fazer o rescaldo deste encontro. Falávamos de Cebolinha, José Manuel Capristano, informa-me Pedro Carreira, 16 perdas de bola neste encontro de Cebolinha. Jorge Jesus falou de um período de adaptação. Qual é o período razoável para se esperar que Cebolinha se integre, se consiga estar bem neste futebol português, nesta equipa de Jorge Jesus? Era expectável que já estivesse ou ainda é normal que não esteja para si? Por nossa vontade já estava. Por nossa vontade, para mim, já estava. Só que os jogadores que andam no futebol sabem que nem todos os jogadores se adaptam com a facilidade e com a rapidez de outros. Bom, o Cebolinha é um jogador tão bom ou tão mau que é internacional e titular da Seleção do Brasil. Acho que isto é indiscutível. É indiscutível. E depois agora culpar o Benfica porque compra um jogador que até é da Seleção do Brasil muito caro, pois isto é como um melão. A gente abre um melão, às vezes parece que o cheirinho é bom, mas depois não é bom. Mas este caso é indiscutivelmente um bom jogador, um grande jogador. E já o provou em lances individuais. Coletivamente, é um jogador que ainda está a demorar mais tempo do que o normal. Também, eu devo dizer isto, por imperativo de consciência, é que toda a gente fala do Covid-19 quando os clubes que falam, quer o Porto, quer o Sporting, tiveram... O Sporting teve no princípio da época, que não é bem a mesma coisa, um surto grande, mas o Porto nem isso teve. Teve 2, 3 jogadores e o Benfica teve a equipa toda. O Covid, este Cebolinha também. E o Covid deixa sequelas, segundo rezam as crónicas de quem as teve, graças a Deus ainda não tive, mas já tive amigos que tiveram, deixa sequelas nos mais e noutros menos. Onde uma das coisas fundamentais é a fadiga. Everton Cebolinha já foi dos últimos, esse surto longo, esse surto grande do Benfica, já foi dos últimos jogadores a contrair Covid-19. Portanto, ainda teve um largo período em que, felizmente, pôde atuar sem estar condicionado por isso mesmo. Mas não pôde treinar, não treinou com os outros, está desequilibrado. O Jorge Jesus explicou isto tintim por tintim numa conferência de imprensa há dias. Mas agora, até ao surto, nisto ou não se acredita mas até nisto. ao surto de Covid-19 jogava bem? Everton Cebolinha até ao surto de Covid-19 jogava bem? Jogava muito bem no Brasil, era um astro. Por isso foi comprado. E por isso, mais cedo ou mais tarde, naturalmente, espera-se e deseja-se que o Cebolinha volta a ser o jogador que é. Não é que foi, é que é. Neste momento, ainda por esta razão ou por outra, porque não se olha, em princípio, sei lá, se tem cá a família, em que está em hotel ou está em casa, há tanta coisa no mundo do futebol, por menores, que às vezes são por maiores, e que efetivamente... Agora, não me venham a mim dizer que o jogador Cebolinha, que já mostrou aqui e acolá o seu valor, que não presta. Sr. Capristano, mas deixe-me só puxar um bocadinho mais para trás nos insucessos do Benfica, sem Covid, sem altura de Covid. E lembra-se de um senhor chamado RDT, que não se adaptou. Lembra-se do Ferreira e Castilho, que não se adaptaram. Mas quantos jogadores do Porto não se adaptam, Sr. Doutor? Estou-lhe só a recordar do que aconteceu há um ano ou 2 atrás. Mas o RDT até foi um negócio chorudo para o Benfica. Lembra-se do Weigl, que também ainda não se adaptou, pelos vistos. Porque já não está a provar ser um bom jogador? O Weigl, para me provarem a mim que vale 20 milhões, ainda tem que caminhar muito. Mas ainda tem que caminhar muito. Também, ainda tem que caminhar. É a minha opinião. Pois, mas por isso, não é eu estou a falar de vários casos. O Morata, aquele grande central brasileiro que veio para a equipa B, custou mais de 10 milhões de euros. Está a chegar da primeira ou segunda vez que foi chamado a titular, meteu água. Está a ver, são 5 casos de inadaptação do Benfica para o dinheiro que investiram neles e em que não havia Covid na altura sequer. Estou a falar destes 5 casos. Por isso, tem sido recorrente, tem sido mudando de treinador, com Rui Vitória, com Laje, mas sempre com Vieira lá em cima. E agora com a culpa é do Vieira. Não, estou a dizer... É o ponta de lança que não faz gol. Estou a dizer que os treinadores mudaram, mas o Presidente manteve-se. E o Presidente é o grande mentor dos investimentos do Benfica. Sim, mas não é treinador. Não, mas é o grande obreiro dos investimentos do Benfica. Põe à disposição... O que eu estou a dizer é que estes 5 casos que eu dei, sem Covid, também são alvos de inadaptações dentro do Benfica. Agora, veja bem isto. O que o senhor está a dizer do Benfica é só desastres. Todas as compras são más. Todas as compras do Porto são boas. O Porto tem 3 pontos de avanço do Benfica. O senhor veja bem, desculpe. O senhor veja bem, há cuidado daquilo que os senhores dizem. O Porto
é muito melhor, aquisições excepcionais. O Benfica só compra porcaria. Está a 3 pontos do Porto, já foi ao Porto e o Porto ainda não foi a Lisboa. Temos que saber o que dizemos, caramba. Não é só deitar abaixo, deitar abaixo, deitar abaixo. Estou só a recordar que nos últimos 2, 3 anos houve casos similares com investimentos brutais que o Porto não tem dinheiro para fazer. Mas André, eu posso intervir? E deixa-me colocar-lhe uma questão. Comparavas a Manuel Capistrano, a Darwin, a um melão, a analogia que só depois de abrir é que podemos saber se é bom ou não. O Benfica tem comprado demasiados melões a 20 milhões e mais. É esse o problema? Ou seja, tem arriscado com muito dinheiro? Por 20 milhões era expectável que num campeonato português talvez fosse jogadores para pegar destaca. Pelo menos era a ideia que tínhamos anteriormente. O Benfica veio mudar este paradigma? Deixe-me lá, antes de entrar nos melões, que é sempre uma conversa um bocadinho complicada porque se presta a sentidos equívocos, eu queria-lhe só referir o seguinte. O raciocínio do Sr. José Manuel Capistrano inferma daquilo que se chama uma petição de princípio. Ou seja, o Sr. José Manuel Capistrano diz assim: Darwin é titular da equipa do Brasil. Logo é bom. Não é o Darwin, é o Cebolinha. Everton Cebolinha. Cebolinha, desculpa. Logo é bom. Ora bem, eu quero lembrar que, efetivamente, entre ser efetivo da seleção do Brasil e render em Portugal, vai a alguma distância. Eu dou-lhe exemplo de 2 jogadores, que eram jogadores da seleção do Brasil, que o Benfica contratou há anos. Lembra-se do Paulo Nunes, com certeza, sim, e lembra-se do Roger. Quer um, foram, não renderam em Portugal, não estava em causa, que eram bons jogadores, que tinham credenciais, mas não se adaptaram. E, portanto, relativamente ao Cebolinha, aquilo que eu acho é que já são desculpas a mais. Ou seja, então para si, mais vale comprar um bola assim, um Jezé, esses é que são boas compras. Mas não é no jogo coletivo. Eu acho que o Cebolinha deve aos benfiquistas e aos adeptos do futebol, nos quais eu me incluo, uma grande exibição. Para nos convencer, não é? Pois, doutor, é melhor comprar o Bolassi, o Jezé e outros quejantes. Esses é que são bons. Esses é que são bons. O titular da seleção do Brasil não presta. Carlos, esses são meloas. Senhor doutor, olhem para a vossa casa. O senhor está a falar de alto porque está sem saber ler e escrever no lugar que está. Por acaso não é verdade. É com saber ler e escrever. Eu sei saber ler e que eu aprecio muito. Eu sei saber ler e escrever, vou-lhe desculpar, porque acho até ofensivo o seu dizer isso. Não, eu retifiquei, desculpe. Eu retifiquei, Sr. Doutor. Eu retifiquei. Desculpei da semana passada o senhor dizer que o Sporting não paga a ninguém. Eu deixei passar para não me zangar consigo. Mas o senhor tenha... Quer dizer, há questões que, com toda a franqueza, não cabem no âmbito deste tipo de conversa, deste tipo de comentários. Portanto, não é sem saber ler nem escrever, nem é vitórias caídas do céu, porque a generalidade das pessoas reconhece que é por mérito. Eu sei que lhe custa, mas olha, às vezes... Não custa nada, Sr. Doutor, eu reconheço também, o Sr. Doutor não ouviu até ao fim. Quanto aos melões... Ou não quer ouvir, ou não é capaz de ouvir. Eu ouço, mas eu... Agora, eu retifiquei o que disse, doutora. A Andréia teve ali... O senhor disse que era sem saber ler nem escrever. Eu mas eu retifiquei o que disse. A responder. Lamento, mas achei isso injusto. Injusto, por isso é que eu retifiquei. Quanto aos melões, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu relativamente ao Darwin, tenho alguns sentimentos divididos, porque o Darwin é bom jogador, é um jogador esforçado, com algumas carências técnicas. Aquele gol que ele falha contra o Famalicão, que o Severovic lhe mete a bola praticamente no risco do gol e ele consegue atirar por cima da trave, denota algumas insuficiências técnicas. Eu acho que aqui o mal foi, efetivamente, a precipitação com que se sobrevalorizou o jogador. Ou seja, o jogador veio, fez 2 ou 3 jogos e passou logo a ser uma vedeta, um jogador de milhões, um jogador cortejado pelos maiores da Europa e claramente, vamos ser honestos, claramente Darwin ainda não atingiu esse patamar. Pode ser que o atinja um dia, mas agora não. De momento, Darwin é um jogador mediano da primeira divisão portuguesa. Sobre Everton Cebolinha, Vítor Pinto, é melão, é meloa, de que frutas estamos a falar e o Benfica pagou demasiado? Sobra sempre para mim. Eu hoje tinha jurado que só me ia chatear com o Dr. Nuno Encarnação. Pá.
E tu já queres meter-me aqui ao barulho com o Sr. Capistrano e com o Dr. Carlos Rosa Cruz. É muito simples, André. Eu quando ouço falar em par de melões ou em bom par de melões, a primeira coisa que eu penso foi algumas piadas, André, algumas piadas que vários adeptos do Benfica fizeram nisso da época, sabes, em que diziam assim, não, nós temos grandes contratações e o Sporting contratou o Fedal e o Porro. E eu cheguei a ouvir dizer isto em tom de escárnio, a falar do Fedal e o Porro. O problema do Benfica, eu entendo o que o Sr. Capistrano está a dizer, mas o problema do Benfica neste momento não é o Bolazi, nem é o Gessé, nem é o Fernando. Todos já sabemos o que custou ao Sporting ter cometido esses erros no passado. O problema do Benfica hoje em dia, o problema do Foco do Porto hoje em dia, o problema do Sporting de Braga hoje em dia, é que há Fedal, há Porro e há os outros reforços que o Sporting conseguiu, que podem não ter nomes tão esquisitos, olha o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, mas estão a ser muito úteis para a equipa e chegou agora o Paulinho. Portanto, e neste momento, estando o Benfica a 11 pontos do Sporting, há algo que de facto ainda não foi feito em toda a sua extensão. Um dia há de ser feito dentro do Benfica e se calhar provavelmente nem era a altura para isso, eu reconheço. Há de ser feita a devida dissecação daquilo que esteve mal nesta fase da época. Agora também o Sr. Capistrano não se pode esquecer, por exemplo, em relação ao Cebolinha, o Everton Cebolinha deu positivo a 24 de janeiro. O Cebolinha estava a competir desde o jogo com o PAOK. Portanto, são muitos meses até finalmente acabou por ter a Covid-19. Não foi por causa disso, seguramente, que o Everton Cebolinha não se afirmou antes na equipa do Benfica. Foram 3 meses, Vítor. Claro, mas eu estou a falar concretamente do Everton. Foram 3 meses. E em 3 meses um atleta que veio da América do Sul para a Europa tem que render logo o máximo. Muito rapidamente. É muito rápido. Um apodrece, cuidado. É muito rápido. É muito rápido. Ó, Sr. Capistrano, há uma realidade que ninguém pode negar. É que... aí está o Jorge Jesus. Técnico do Benfica, na análise à vitória de hoje, frente ao Estoril para a Taça de Portugal, 3-1, 2 golos de Darwin, 1 de Seferovic. Poucas vezes que foi a baliza do Benfica, mas foi vezes uma reação forte. Bom, boa noite a todos. O objetivo, como é normal e é aquilo que a gente queria, era sair daqui com uma vitória, sabendo que esta meia-final tem 2 jogos. Conhecíamos o Estoril, sabíamos que o Estoril já tinha eliminado 3 equipas da Primeira Liga, sabíamos que a equipa do Estoril tem uma ideia de jogo muito interessante na sua fase de construção, sabíamos que o Estoril tem 3 avançados, principalmente os 2 alas muito rápidos, sempre com a chegada do Crespo, que é um jogador muito interessante. Nós sabíamos aquilo que era que íamos encontrar hoje aqui na Amoreira. Nós fizemos uns primeiros 45 minutos, na minha opinião, de muita qualidade. Não traduzimos isso em golos, é verdade, que nos primeiros 45 minutos tivemos jogadas de tanta qualidade que até acabámos por querer ser tão perfeitos que até acabámos por não fazer golo, como as 2 jogadas ou como principal as duas jogadas, uma individual do Rafa e aquela bola dentro da área que o Pedrinho dá de calcanhar e que deixou o Rafa na cara completamente do keeper do Estoril e que quis fazer um amorti, quis, portanto, fazer uma execução que naquele momento era assim que se tinha que fazer e a bola acabou por bater no poste. Ou seja, do ponto de vista de qualidade de jogo, muito melhor o Benfica na primeira parte que na segunda. Mas é verdade que na segunda fizemos mais golos, não é? Na primeira só fizemos um golo com tantas possibilidades de fazer golo. E o Estoril limitou-se a defender bem. A única vez que foi a nossa baliza na primeira parte fez do golo. O Benfica não deu grandes chances para que o Estoril pudesse jogar um futebol que tem qualidade para o fazer. Porque eu vi os 3 jogos contra as outras equipas. Que o Benfica defensivamente também teve mérito na sua pressão, não deixar, como eu disse, o Crespo, que é um jogador influente no jogo do Estoril, não o deixar jogar. Acabámos por ganhar justamente 3-1, penso que o terceiro gol também uma jogada de muita qualidade, um contragolpe muito, muito forte, e pronto, e falta um jogo. Mas o objetivo, que era aquilo que a gente queria, era ganhar.
para ganhar tinhas que fazer golos na Amoreira, como vocês sabem, gol fora nesta eliminatória vale, caso de empate, vale 2, não é? E não é assim? E pronto, e saímos daqui satisfeitos, porque a equipa está com outro andamento, a equipa já está. Hoje fiz 5 modificações em relação ao jogo do Famalicão, ou seja, estou a pôr jogadores, estou a fazer uma pré-época, não é? Estou a fazer uma pré-época dentro da época, não é? Jogadores que não têm jogado, hoje, por exemplo, o Diogo foi o primeiro jogo que fez depois do Covid, não é? Ao fim de 4 semanas, e pronto, é isto que vamos fazendo para que possamos melhorar individualmente os jogadores do Benfica. Há muitos jogadores individualmente que não atingiram um patamar alto, um patamar que dentro daquilo que eu disse tinham que jogar o dobro, mas só que não adivinhava que havia um Covid que ia arrasar a equipa do Benfica, mas neste momento já vejo jogadores, o Julián já está num patamar interessante, o Rafa, o Adel, o próprio Everton está de jogo a jogo, está a mostrar o Everton a mostrar aquilo que ele é capaz de fazer e aquilo que ele mostrou-me a mim, e não só a mim, e ao selecionador nacional brasileiro. A categoria dele, o passe dele para o segundo gol é um passe de craque, não é? E pronto, os jogadores começando a melhorar individualmente, o Benfica também começa a melhorar coletivamente. Boa noite, Jorge Jesus, Catarina Cardoso TV. Na conferência de imprensa da televisão disse que o Benfica tinha de começar a jogar mais, falar menos, e hoje o Darwin também disse uma coisa interessante na flash interview há poucos minutos, que a equipa tinha mais de se concentrar em jogar e não ouvir as críticas do exterior. É também uma ideia importante que passa aos seus jogadores, é blindar aqui o plantel das críticas que eventualmente tenha vindo, e mais nos últimos tempos, a ouvir do exterior. Quem joga no Benfica ou treina no Benfica sabe que está sujeito a críticas de todo lado, e quando tu não ganhas, muito mais. Agora, eles sempre tiveram a consciência porque é que não estavam a render ao nível deles, eles sabem porque é que não. E Davi não é um deles, não é? Porque mudou, desde que ele teve o Covid, agora já está novamente a recuperar. Todos sabem que perderam qualidades individuais pelo facto de não treinarmos. Isto quem fala mais no Covid, já me enjoou ficar a falar no Covid. Mas o que é um facto é que temos que pôr os jogadores do Benfica a treinar, não digo mais, porque eles não podem treinar mais, não é? Porque os jogos são 3 em 3 dias, mas eu tenho que mudar 4, 5 jogadores por jogo para lhes dar jogo. Estou a fazer uma pré-época e é isso que fizemos hoje, e vamos fazer com o Moreirense e por aí fora, para pôr a equipa no patamar que ela merece e jogar jogo a jogo. Jorge Jesus, boa noite, Artur Teixeira, Sport TV. É o segundo jogo, o seu segundo jogo após o regresso, esteve afastado nestes tempos. Seguramente teve tempo também para olhar com uma outra perspectiva para o futebol português. O que lhe pergunto é como é que tem assistido à subida das críticas, do tom de críticas em redor da arbitragem? Olha, sobre a arbitragem do futebol português, isto é normal. Eu fui embora, portanto eu tive 2 anos e meio fora de Portugal e já havia esta conversa, esta pressão de querer ganhar os jogos fora das 4 linhas de competição, todos, não estou a falar. E há coisas que tecnicamente não têm melhorado o futebol português. Dou-lhe um exemplo. Hoje o futebol português, os jogadores, não são todos. Não, do Porto, ou do Benfica, são todos. Hoje qualquer coisinha, numa jogada individual que é normal, o jogador ter os braços abertos para defender o seu espaço, o colega toca-lhe aqui na cara, na pestana, parece que arrancar-lhe no olho, não é?
para o árbitro sancionar. Estão nisto, os jogadores portugueses estão nesta treta, não é? É verdade que às vezes há jogadas que são agressivas lá em cima e esses têm de ser punidos, não é? Mas há outros que tocam com a unha, eles dão gritos, parece que levaram com um pau, não é? Mas eu não estou a dizer que são os do Estoril, são todos e mais. E tem que acabar por um tijolo. Estas equipas, que têm que arranjar forma organizativa defensivas para poder suportar quando jogam, acham eles com equipas melhores. Deixar de estar no chão, os guarda-redes terão 10 minutos de jogo, menos trecas, não é? Isso tem que ser tudo revisto e devia de haver uma reunião com todos os treinadores portugueses. Não é? Sabe que isso aconteceu quando eu estava na Arábia Saudita? Eu disse, isto não é nada. Gastam milhões de euros e aos 10 minutos de jogo os guarda-redes já estão a mandar para o chão. Sabe o que é que aconteceu na outra semana? O Ministro do Desporto reunião com todos os treinadores. Estava disponível para isso? Claro que estava. Claro que estava e devia-se fazer. Melhorar o futebol português, espetáculo, jogar melhor e quando não puder jogar melhor porque o adversário não deixou, mas deixar-se destas tretas, destes folcloros, e não estou a falar da arbitragem, mas é outra coisa, falar dos jogadores, das equipas, é isso, porque aos meus jogadores, não é? Digo-vos a mesma coisa, quando eles levam com ai o quê, pá, ai o quê, ó. Vais com um pau, serem mais sérios, respeitarem mais o jogo e o futebol. Todos. RTP. Jorge Jesus, boa noite. António Pedro Carvalho para a RTP. Voltando aqui ao tema da Taça de Portugal, estando já o campeonato com muitos pontos de diferença em relação ao Sporting, não é impossível, mas estando já esse objetivo um pouco longe, esta Taça de Portugal torna-se ainda mais prioritária para o Benfica? Não. A Taça de Portugal torna-se prioritária para qualquer equipe. A competição mais importante na canalização é ser de todas as equipas, não é? Mas em Portugal é o Campeonato Nacional. Esse é o objetivo número 1 de todas as equipas, neste caso aqueles que estão mais proporcionados e aqueles que ter essa possibilidade, são 4 ou 5 equipas, não é? Depois o outro troféu mais importante é a Taça de Portugal, independentemente se és campeão nacional ou se não és campeão nacional. É um troféu muito importante e para o Benfica também. O Benfica nos últimos 20 anos ganhou 3 vezes, não é? Dessas 3 eu ganhei uma, não. Ganhei uma, não é? Portanto, é um troféu que é muito importante para qualquer clube português. Fica também, independentemente do que é que acontecer daqui para a frente, mas ainda há muita farinha para virar. Os frangos ainda não estão todos assados, ainda há muita farinha para virar. Sim. Boa noite, Jorge Miguel Guerreiro. O SIC já disse que a equipa já está a mostrar algumas melhoras. Queria saber, antes de mais, se o senhor também já se está a sentir melhor em relação à sua saúde. E queria perguntar-lhe se esta vitória teve um significado especial por vir depois desta fase tão negativa do Benfica e ser uma vitória que começou com um gol sofrido e o Benfica em desvantagem. Eu estou melhor, como vocês veem, não é? Eu mal podia respirar e falar, eu é que sei o que sofri durante 3 semanas, não é? Felizmente hoje estou bem, estou normal, nota-se na minha cara, perdi 6 quilos, mas isso também recupero com facilidade. Tenho os meus pulmões e a minha energia novamente para gritar bem alto ali na linha. Os jogadores já estranhavam, já não me ouviam gritar, já estranhavam. E portanto eu também recuperei. E o Benfica vai recuperando assim, não é? Jogando como eu vos disse hoje. Hoje
jogou o Diogo, não jogou no domingo, jogou o Pizzi, jogou o Gabi, jogou o Pedrinho, falta-me um, foram 5. O Rafa, exatamente. Jogaram 5 jogadores, não é? Ou seja, é só assim é que eles conseguem voltar a pôr os níveis de confiança, os níveis de competitivos, porque não treino de semana a semana. Se eu jogasse de semana a semana, não é? Ainda bem que não estou, porque era sinal que só estava numa competição, não é? Assim, ainda estou em 3 competições, não é? Portanto, jogamos 3 em 3 dias, nós, o Porto e o Braga, não é? E, portanto, temos que evoluir a equipa em cima dos jogos. Não é? Agora é domingo em Moreira, depois, passado 4, 5 dias, com o Arsenal, não sei que vai ser em Itália, não é? Itália, não é? E, portanto, é em cima disto que a gente vai melhorar o Benfica e jogo a jogo a gente vai fazendo as nossas contas. CMTV? Boa noite, Jorge Jesus, Charles Guterres, CMTV. Permita-me só que volte um bocadinho atrás à questão da arbitragem para lhe perguntar se quando dizia... Como? Desculpa. Para lhe perguntar, há pouco a questão da arbitragem, para lhe perguntar se quando dizia que para melhorar o futebol português é preciso a colaboração de todos, e também se referia aos presidentes dos clubes, e também como é que olha para as declarações de Pinto da Costa relativamente ao jogo de ontem, uma vez que também fez menção ao clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica? Sim. O lance entre Otamendi e Taremi. Otamendi e quem? Taremi. Bom, não sei, sequer te diga, nem sabia dessa declaração e eu não estou, para mim o que é importante para mim é o futebol português. Para mim não é importante o que é que o treinador ou da equipa adversária disse ou que o presidente da equipa adversária disse. Para mim o que é importante é conjugar ideias em defesa de melhorar o futebol português. Isso para mim é que é importante, não é? E como é normal, e também já disse, que em Portugal tem-se muito ainda esta psicose, não é? Que a pressão fora do jogo, constantemente nos árbitros, nas instâncias que têm influência sobre a arbitragem, que ajuda a ganhar jogos. Eu não penso assim, e é isso. Cada vez mais os árbitros, a comissão de arbitragem, quem é o responsável, tem que ter poder de quem fala muito, tem que baixar a bolinha, não é? E falarmos de futebol, da defesa do futebol português. Isso para mim é que é importante. É nessa perspectiva que eu gostava que fosse, porque vi de um país que é o país do futebol, onde só fala de futebol, onde se tem uma grande paixão pelo futebol, não há estas tretas constantes antes dos jogos, não é? E é isso que eu gostava que em Portugal também pudesse passar à frente para isso. Última pergunta, Antena 1. Boa noite, Ministério Eduardo Gonçalves, Antena 1, bem-vindo de volta. Frisou, quer na flash, quer aqui, que lhe agradou muito a primeira parte do Benfica. Eu pergunto-lhe se essa dinâmica que foi obtida no jogo de hoje, se lhe abre uma janela de esperança em relação àqueles muitos francos que ainda há para virar, que o mesmo é dizer, por exemplo, no campeonato, que é o que mais lhe interessa, se sente agora que tem armas para ir buscar o primeiro lugar. Nós não vamos desistir. Não vamos desistir. Nós estamos a sentir, estamos a recuperar. Nós sabemos que agora trabalhamos com o plantel todos os dias, que não estão metade em casa. E, portanto, hoje nós sentimos que o nosso trabalho, não é? Vai ter produtividade pelo facto de trabalharmos todos juntos. A coisa é tu não poderes trabalhares com 5 ou 6 jogadores, não é? Trabalhares. Houve semanas
que nem trabalhei, nem eu, nem a minha equipa técnica, estávamos todos doentes, não é? Nem treinadores havia. Nem treinadores havia, não é? Mas bom, já andámos lá no nosso cantinho a sofrer, caladinhos, não é? E agora queremos sair deste buraco onde entramos e estamos a sair, e portanto temos ainda muitos jogos para mostrarmos cada vez mais que vamos recuperar a nossa qualidade. Não estou a dizer que vamos recuperar os 11 pontos que temos de atraso do nosso rival, mas vamos recuperar a nossa qualidade. Vocês de certeza hoje viram o Benfica nos primeiros 45 minutos com um jogo de muita qualidade. Mas foi com o Estoril. Bem, pode pôr problema. O adversário também não é nenhuma equipa de alto nível, também é verdade. Mas mesmo assim conseguimos pôr um futebol de qualidade, e é isso que os jogadores depois ficam mais confiantes e começam a produzir mais e a jogar mais, e a equipa coletivamente também fica mais forte. Muito obrigado. Já vamos para os 40 minutos. É uma coisa breve. Jorge Jesus, na análise ao jogo, vai ainda responder mais uma questão, parece? Vamos ver a resposta a seguir uma curtíssima pausa. CMTV